Agora, então, que a gente já reviu os passos da análise nodal, eu quero apresentar para vocês esse circuito que tem, além de fontes de corrente, tem também uma fonte de tensão, né? Então, qual que é o principal problema nesse caso? É que, para eu equacionar as correntes de cada nó, eu tenho utilizado ou o valor direto da fonte de corrente, né, que é dado, que é uma constante, ou eu tenho utilizado a lei de Ohm para, a partir das tensões de nós, obter a corrente de um determinado ramo, né? Quando eu tenho a inserção de uma fonte de tensão no circuito, essa fonte de tensão, ela fornece tensão constante, independente da corrente que circula pelo ramo aqui, né? Ou seja, eu não tenho uma relação matemática que defina a corrente desse ramo em função da tensão dessa fonte, certo? Então, ela não é um bipolo cuja corrente é controlada pela tensão. A tensão ela é constante e eu não sei a priori como determinar matematicamente essa corrente desse ramo. Em outras palavras, eu acabo ganhando aí uma nova incógnita, certo? Eu não tenho essa corrente, né? Eu não sei que corrente é essa, então ela vai se tornar uma corrente X para mim, né? Paula, por que você desenhou nessa direção essa corrente? Porque eu tenho aqui um bipolo ativo, né? Corrente sai do negativo e entra pelo positivo, né? Então, é por esse motivo que eu desenhei essa corrente X nessa direção, tá? Então, eu vou equacionar esse circuito com vocês, para vocês entenderem essa questão de que, a partir do momento que eu coloquei uma fonte de tensão nesse meu circuito, pela análise nodal, eu vou acabar precisando de mais uma equação. Eu não consigo mais ter um número de equações suficientes para resolver as minhas incógnitas do circuito. Para isso, então, aqui tá claramente fácil de identificar um nó de referência, então esse é o nó de referência do circuito, né? E eu vou equacionar os nós 1, 2 e 3, certo? No nó 1, né, eu tenho a corrente de menos 3 amperes entrando aqui, né? Eu tenho uma corrente que passa pelo bipolo de 4 ohms, então eu vou assumir essa corrente indo do nó 1 para o nó 3, e portanto eu tô assumindo aí que V1 é maior que V3. Eu vou assumir também uma corrente saindo de nó 1, indo para o nó 2, passando pelo bipolo de 3 ohms. Então, para fazer esse equacionamento, a gente assume novamente que correntes que saem dos nós são positivas, correntes que entram nos nós são negativas. Então, começando no nó 1 pela fonte de corrente de menos 8 amperes, essa corrente entra no nó, então menos 8 amperes, certo? Passamos para a corrente do bipolo de 3 ohms, então a gente tem uma corrente que sai, então é mais V1 menos V2 sobre 3. Passando para a fonte de corrente de menos 3 amperes, é uma corrente que entra no nó 1, então é menos 3 amperes, certo? Corrente que sai do nó 1 é mais V1 menos V2 sobre 4, corrente que sai do nó 1 e vai para o nó 3, ok? Tudo isso igual a zero, certo? Paulo, o que fisicamente significa uma fonte de corrente de menos 8 amperes? Não significa nada além de que, na verdade, no momento de desenhar esse circuito, por algum motivo optou-se por desenhar uma corrente que entra no nó, né? E que fisicamente essa corrente está com sentido invertido, né? A gente não deve gastar muita energia com esse tipo de questão, tá?
Lembrando que isso aqui é um diagrama, é uma representação abstrata de um circuito real, possivelmente, né? Então, é simplesmente uma maneira de expressar esses parâmetros do circuito. Indo agora para o equacionamento do nó 2, tá? Então, aqui no nó 2, além das correntes que a gente já viu, eu tenho uma corrente que eu vou desenhar como uma corrente que sai do nó 2 e vai para o nó de referência, descendo, passando pelo resistor de 1 ohm, né? Então, seguindo aí na direção horária dos ramos, eu vou começar equacionando essa corrente que passa sobre o bipolo de 1 ohm, então a gente vai ter corrente que sai, então é mais V2 sobre 1, né? Em seguida, a gente tem uma corrente que entra, que passa pelo bipolo de 3 ohms, então agora é menos, né? V1 menos V2 sobre 3 ohms, uma fonte de corrente apontando uma corrente que sai do nó 2, então mais menos 3 amperes, né? E por último, a corrente IX que entra no nó 2, então menos IX igual a 0. Indo finalmente para o nó 3, né? Então eu tenho corrente que entra pelo resistor de 4 ohms, corrente que sai do nó 3 e X. Tem essa corrente também que eu vou desenhar como saindo do nó 3, passando pelo bipolo de 5 ohms, e a fonte de corrente de menos 25 amperes, indicando uma corrente que sai do nó 3. Então, novamente, aí, seguindo agora no sentido anti-horário, começando lá pela corrente do bipolo de 4 ohms. Eu tenho uma corrente que entra, que é V1 menos V3 sobre 4, uma corrente que sai IX, né? Uma corrente que sai V3 sobre 5 ohms, e uma corrente que sai também mais menos 25 amperes, né? Bom, qual é o resumo, né? Agora eu tenho 3 equações, certo? Equação 1, equação 2, equação 3, mas quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho V1, que eu não sei, V2, eu tenho V3 e eu tenho IX. Então, esse é o problema da análise nodal quando a gente encontra fontes de tensão no circuito, né? Como que a gente sai desse beco, né? Paula, seria possível transformar essa fonte de tensão numa fonte de corrente? Fantástica essa pergunta, né? E de fato, a gente muitas vezes pode sim modificar o circuito para que ele se torne mais conveniente para o nosso equacionamento, né? Então, isso é possível sim em muitos casos. É possível que a gente olhasse para esse circuito e construísse um circuito equivalente, tá? Um circuito aqui equivalente, onde essa fonte de tensão desapareceria e a gente passaria a ter só fontes de corrente no circuito. Então, isso é possível em muitos casos e mais algumas aulas a gente vai aprender sobre substituição de fontes e circuitos equivalentes, certo? Então, só para deixar claro, muitas vezes o caminho para uma análise mais fácil passa por, antes de equacionar, simplificar o circuito para deixá-lo mais conveniente para a nossa análise, né? Mas não é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? No fundo, o que eu vou tratar com vocês aqui é que a gente tem uma quarta equação aí, né? Que ajuda a gente a resolver essa questão de ter menos equações do que incógnitas. E a quarta equação é a equação óbvia que é dada pela própria fonte de tensão, né? Então, a nossa quarta equação é simplesmente dizer que V3 menos V2 é igual a 22 volts, certo? Porque é o valor dessa fonte de tensão, né?
Então, agora, procedendo com o equacionamento dessa maneira, onde eu assumo que a corrente do ramo da fonte de tensão é uma nova incógnita, eu passo a ter 4 equações, 4 incógnitas, e eu consigo resolver o circuito, né? Então, lembrando, né? Eu tinha lá um circuito de 4 nós, era um nó de referência, certo? Portanto, eu deveria ter n menos 1 equações, onde eu consigo resolver o circuito, o que resultaria em 3 equações. Mas, pela existência aqui de uma fonte de tensão e minha impossibilidade de definir a corrente dessa fonte de tensão por meio de uma relação matemática, eu acabo tendo que adicionar aí uma incógnita e uma equação na minha análise. Existe uma maneira diferente de equacionar o circuito, que eu vou apresentar aqui também, tá? Que é uma maneira onde a gente imagina a existência de um supernó, tá? Na abordagem que considera um supernó, o que ele faz na prática é identificar a fonte de tensão e imaginar que existe uma espécie de um invólucro aqui que une os nós 2 e 3. Eu considero isso aqui um supernó e eu passo a equacionar esse supernó com base em todas as equações de corrente que saem ou chegam desse nó, tá? Então, eu equaciono todo esse bloco aqui como se ele fosse um supernó. Eu posso tentar apresentar para vocês um racional para essa abordagem, certo? E esse racional passa por dizer que, idealmente, resistências internas de fontes de tensão são nulas, tá? Dito de outra maneira, tá? Do ponto de vista de carga, uma fonte de tensão pode ser substituída por um curto-circuito. Ou seja, um fio elétrico aqui, tá? Paula, faz algum sentido isso? Assim, eu posso substituir uma fonte de tensão por um curto-circuito? Muito cuidado, que a gente está fazendo uma abstração do circuito que ajuda a gente na análise, tá? E eu tô querendo trazer para vocês aqui um racional dessa análise de supernós, né? Então, por que resistências internas de fontes de tensão idealmente são nulas, né? Bom, para falar sobre isso, a gente pode pensar no caso real, ou seja, no caso não ideal, né? Então, se eu for lá no almoxarifado e pegar uma fonte de tensão qualquer, certo? Uma caixa preta lá, que vai ter lá 2 terminais, um terminal positivo, outro terminal negativo, né? Isso aqui é a minha fonte de tensão real, certo? Se eu conectar aqui uma carga qualquer e ajustar, por exemplo, que a saída dessa fonte, eu mexo lá num ajuste dessa fonte aqui, isso aqui é um botão, tá, gente? Mexo nesse botão e ajusto para que essa fonte real entregue para minha carga, por exemplo, 22 volts, certo? A pergunta que fica, internamente, essa fonte, ela está gerando 22 volts? Eu afirmo para vocês que não. Eu afirmo para vocês que ela está gerando um pouco a mais. Por quê? Ela está gerando um pouco a mais.
Porque essa é uma fonte real. Se ela é uma fonte real, dentro dela, ela tem uma série de conexões, ela tem o cabo que leva essa fonte aqui para fora, essa tensão para fora, certo? Ela tem ali todo um circuito que foi implementado de maneira real. Então, na prática, é muito provável que essa fonte de tensão internamente, ela esteja gerando, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 21 volts. Desculpa, 23 volts, certo? E por que tá chegando só 22 volts para minha carga lá fora? Porque, de repente, 1 volt está sendo gasto, né? Está sendo perdido, vamos dizer assim, dentro da própria fonte, né? Então, o que a gente tem aqui é um caso típico onde a fonte gera uma determinada tensão e existe um divisor de tensão. Parte dessa tensão está sendo entregue para a carga, porque eu ajustei para que desse 22 volts, e parte dessa tensão está sendo perdida internamente na fonte, tá? Por isso que a gente fala, numa fonte de tensão ideal, essa resistência interna aqui seria nula, né? Então, numa fonte ideal, se eu desconectasse a carga aqui. Opa, acabei perdendo aqui meu desenho, vou fazer de novo, né? Então, numa fonte ideal, ou muito boa, né? Se eu conectasse aqui um ohmímetro, esse ohmímetro mediria 0 ohms, porque essa fonte de tensão, ela não teria uma resistência interna, tá? Essa resistência interna dela aqui seria nula, não existiria, ok? Então, essa é a analogia que a gente pode pensar para interpretar essa questão do supernó, né? Então, a gente passa a enxergar esse ramo do circuito que tem a fonte de tensão como um curto-circuito. E eu passo a equacionar todo o meu circuito olhando para esse supernó. Então, eu vou fazer aqui com vocês novamente para vocês entenderem como é que funcionaria esse equacionamento. E aqui embaixo tem um destaque de como que eu encaro esse supernó, tá? Vamos lá, então. Então, pro nó 1, não muda muito do que a gente já havia feito, né? Então, correntes que saem são positivas, correntes que entram negativas, né? Lá pro nó 1, eu vou fazer de uma maneira mais ágil agora, tá? Então, vou desenhar aqui os sentidos da corrente que eu tô considerando, né? Então, a gente vai ter de maneira mais rápida aqui, V1 menos V3 sobre 4, menos 3 amperes, que vai resultar em mais 3 amperes, né? V1 menos V2 sobre 3 ohms, e menos 8 amperes, que resulta em 8 amperes igual a 0, tá? Paula, precisa colocar esse ampere aqui que eu tô colocando? Não, não precisa. Eu só tô pondo que é para vocês entenderem mais facilmente que tá vindo de uma fonte de corrente. Agora, vamos lá para equacionamento do supernó, certo? Então, essa vai ser uma equação grandona, porque eu vou ter que olhar para todas as correntes que estão entrando e saindo desse nó, né? Então, começando lá pelo bipolo de 3 ohms. Vou começar pelo bipolo de 3 ohms e vou começar a caminhar no sentido anti-horário. Então, vou equacionar primeiro o bipolo de 3 ohms, depois de 1 ohm e assim por diante, ok? Eu vou ter, então, corrente que entra no supernó vai ser menos V1 menos V2 sobre 3. Corrente saindo do supernó pelo bipolo de 1 ohm, tá? Então, vai ser V2 sobre 1. Agora, corrente que sai do supernó pelo bipolo de 5 ohms, mais V3 sobre 5. Corrente que sai do supernó menos 25 amperes,
corrente que entra no supernó, menos V1 menos V3 sobre 4. Tudo isso, não, tá faltando ainda essa fonte de corrente aqui, né? Corrente que sai do supernó, então, menos 3 amperes igual a zero. Então, agora eu tenho duas equações, porém eu tenho 3 incógnitas. Qual é a terceira equação? A terceira equação vem lá da fonte de tensão, né? Onde eu tenho que V3 menos V2 igual a 22 volts. Qual é a grande vantagem dessa abordagem? A grande vantagem é 3 equações, 3 incógnitas, certo? Então, dependendo do número de fontes de tensão que se tem no circuito, pode ficar interessante, porque eu consegui manter N menos uma equações, tá? Então, é aqui que a gente começa a talvez escolher abordagens diferentes, dependendo da conveniência, ok? E com isso eu concluo aqui essa primeira adaptação do método da análise de nós, para que a gente consiga resolver também circuitos que não tenham apenas fontes de corrente e bipolos passivos, que eu conheça a relação tensão-corrente, ou seja, componentes controlados por tensão, cuja corrente ela é controlada por tensão, né? E adapto isso para quando eu tenho, por exemplo, fontes de tensão. Então, eu concluo por aqui essa primeira parte da análise.